Oi, meus amores! Estamos de volta depois de alguns dias de descanso, alguns dias repondo as nossas energias, renovando as nossas energias. Estamos de volta, né, para continuar a nossa jornada de aprendizagem, né, de ensino e aprendizagem. Como é que vocês estão? Descansaram? Se prepararam bastante para esse retorno? Brincaram muito, aproveitaram muito? Espero que sim, espero que tenham aproveitado bastante, espero que tenham brincado bastante, né? E espero que estejam com as energias renovadas para estarmos de volta aqui. Olha só, lembra lá de todo o nosso combinadinho, né? Preparar o seu cantinho de estudos, preparar o seu material, deixar tudo organizado, tudo em ordem, né? Tudo no seu lugarzinho, aquele cantinho todo especial, aquele cantinho sem barulho, né? Que você possa se concentrar e assistir todas as suas aulas, né? Porque nós temos aulas de outros conteúdos também, né? Nós temos português, matemática, né? História, ciências, né? E hoje nós estamos na aulinha de geografia com tia Laísa. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. É hora de estudar, voltamos com toda a energia, com toda a garra, com toda a força. Então vamos começar. Pegue aí o seu livrinho, que é muito importante ter o livrinho em mãos, tá? Pega o seu livrinho e preste atenção. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes modos de vida. Isso mesmo! Vocês sabiam que as pessoas podem viver de diferentes modos? Cada pessoa pode ter um modo de vida, um modo de viver diferente? É desse jeito mesmo. Isso tudo vai depender do lugar que cada pessoa mora. Então, depende do lugar que eu moro, do lugar que você mora. E esse lugar que nós moramos vai determinar o nosso modo de vida. Por quê, tia? Porque, por exemplo, tem pessoas que moram na cidade. Então, o modo de vida das pessoas que moram na cidade é de uma forma, tá? Elas têm, por exemplo, alguns lugares para frequentar, diferente das pessoas que moram no campo, que moram na zona rural, no espaço rural. Então, no espaço rural tem mais área verde, dá para correr, dá para brincar, dá para subir em árvore, comer fruta lá no pé, né? Arrancando a fruta e comendo. Então, o nosso modo de vida vai depender do lugar em que vivemos, tá bom? E aí, você vai abrir o seu livrinho na página 43. Olha aqui, página 43. Nós vamos conhecer o modo de vida de algumas crianças, tá bom? E o lugar onde elas vivem, o lugar onde elas moram. Então, vamos lá. Diferentes modos de vida. A maneira como nos vestimos, nos alimentamos e brincamos, e o modo como entramos em contato com a natureza no lugar em que vivemos, fazem parte do nosso modo de vida. Então, a maneira como nós nos relacionamos com a natureza, a maneira como nós nos vestimos, como nós nos alimentamos, como brincamos, fazem parte do nosso modo de vida. E isso vai depender do lugar em que moramos, da cultura que vivemos. Como, por exemplo, aí na página 43, nós podemos ver duas fotografias. Tia trouxe aqui na tela também, olha só, duas fotografias. Na primeira, nós podemos ver, né, crianças quilombolas, crianças e adultos de uma comunidade quilombola. Isso mesmo, né? Essas crianças, a maior parte dessas crianças, dessas pessoas que fazem parte de uma comunidade quilombola, vive na zona rural, no espaço rural, na área rural. E por isso, eles têm bastante contato com a natureza, já que eles vivem na área rural
e onde a natureza é muito maior, né, onde existe uma maior abundância de recursos naturais, eles têm contato com a natureza, eles têm bastante contato com a natureza. As crianças brincam lá, correm lá no mato, né, correm lá pelo campo, lá onde tem árvores, dá para brincar, dá para tomar banho de rio. Então, essas pessoas que vivem no espaço rural, como por exemplo, essa comunidade quilombola, elas têm um maior contato com a natureza. Um exemplo disso, desse contato, é que muitas delas costumam comer frutas colhidas direto do pé, como goiaba e jabuticaba. Que delícia, goiaba e jabuticaba, né? Você imagine, tirar do pé ali e já ir comendo. Maravilhoso. Então, essas crianças, essas pessoas que vivem nessa área rural, nesse caso aqui nós estamos falando da comunidade quilombola, essas crianças, elas têm um contato maior com a natureza do que as crianças que vivem na cidade. Já que na cidade, né, nós disponibilizamos de menos recursos naturais. Então, essas crianças quilombolas, que vivem em comunidades quilombolas na área rural, no espaço rural, elas têm um maior contato com a natureza. Nós também temos aí... outra coisa também, essas crianças quilombolas, elas costumam, né, elas preservam, né, os costumes de seu povo, né? Por exemplo, elas cantam músicas que fazem parte da cultura do seu povo, elas brincam com brincadeiras que fazem parte da cultura do seu povo. Então, essas comunidades, elas têm o costume de preservar a cultura do seu povo, como elas foram ensinadas. Então, elas têm esse costume de preservar esses ensinamentos que elas receberam. Outra imagem que nós temos aqui é dessas crianças em uma praia. Que maravilhoso morar perto da praia, né? Aposto que você aí tem vontade de morar perto da praia. Então, olha aqui. Essas crianças, elas estão brincando no mar. Elas moram em uma região litorânea, ou seja, uma região onde tem praias, onde o mar está ali bem pertinho. Muitas dessas crianças, né, elas costumam frequentar esses locais, elas costumam frequentar as praias lá do lugar onde elas moram, da cidade onde elas moram. Elas vão à praia, elas vão brincar, elas vão se divertir na praia, né? Vão como um momento de lazer, é um espaço público, né, que pode ser frequentado por todos. Então, essas pessoas que moram na região litorânea, elas costumam frequentar as praias locais, as praias ali da sua cidade. E elas observam o movimento das águas e conhecem muitos animais marinhos, ou seja, animais que fazem parte da vida marinha, animais que são do mar. Por exemplo, peixe, tartaruga marinha, tubarão, baleia, estrela do mar e várias outras, né, vários outros animais que fazem parte da vida marinha. Então, essas crianças, elas costumam frequentar esses lugares. Nós costumamos frequentar os lugares que fazem parte ali de onde a gente mora, né? Por exemplo, quem mora na cidade costuma frequentar a praça, o parquinho, né? Costuma frequentar algumas lojas, supermercado, né? Costuma frequentar esses lugares. Então, nós vamos frequentar e viver de forma segundo o lugar onde nós moramos. As crianças que moram perto da praia, elas costumam ir à praia. As crianças que moram no campo, elas costumam brincar com a natureza, elas costumam se relacionar de forma maior com a natureza. Então, esses são os diferentes modos de vida. Nós falamos aqui sobre os diferentes modos de vida de algumas crianças brasileiras. Agora, você vai abrir o seu livrinho nas páginas 44 e 45, bem assim, olha só. E nós vamos conhecer, né, algumas crianças que moram aí pelo mundo,
né, que vivem aí no mundo e a cultura delas. Vamos conhecer agora características do modo de vida de algumas crianças que vivem em diferentes lugares do mundo, porque o mundo ele é muito grande. Olha aqui o mapa do mundo, o mapa mundi, bem grande, né? Você vai precisar abrir o livro nas 2 páginas assim para poder ver esse mapa, porque ele é bem grande. E aí nesse mundo que nós vivemos existem vários países e cada país tem a sua própria cultura, tem as suas próprias características. Então, as pessoas que vivem nesses países, elas também têm suas características próprias. Por exemplo, nós trouxemos aqui 4 crianças, tá? São as mesmas que estão aqui no livro de vocês. Essa primeira criança que a tia vai mostrar aqui, olha aqui, é uma criança que faz parte do povo Inuit. Inuites, né? As crianças Inuites vivem em regiões muito frias do norte do Canadá, no Alasca e na Groenlândia. Elas gostam de brincar sobre a neve, em corridas de trenós puxados por cachorros. Isso mesmo, trenós puxados por cachorros. Então, essas crianças, elas vivem em um lugar muito, muito, muito frio, mais frio do que o que nós estamos sentindo aqui. Então, essas crianças vivem nesses lugares frios. Então, elas vão se adaptar, né? O modo de vida delas vai se adaptar ao lugar onde elas vivem. Por exemplo, vestem roupas bem agasalhadas, brincam na neve, brincam com trenós puxados por cachorros. Então, essas crianças vão ter um modo de vida diferente de uma criança que vive aqui no Brasil. Como, por exemplo, essa criança indígena. Olha só, essa criança indígena geralmente, a maioria dessas crianças moram próximas de rios. Então, elas aprendem a nadar muito cedo, desde muito pequenininhas. Né? Então, elas nadam com a facilidade, né, melhor do que quem não mora ali próximo daquela região. Por quê? Porque já que elas moram ali próximo de rios, uma das brincadeiras dela é ir brincar nos rios. Então, elas aprendem a nadar desde pequenininhas, né? E nadar é uma das brincadeiras preferidas dessas crianças. Elas brincam muito de nadar. Essas crianças indígenas que moram próximo de rios, elas gostam muito de brincar de nadar. Olha aí, é diferente da brincadeira dessa criança inuit, né? Essa criança do povo inuit, ela gosta de brincar na neve, porque lá tem muita neve. E ela gosta de brincar com trenós que são puxados por cachorros. Aí nós temos aqui uma criança japonesa, lá do Japão. Olha só, aqui na página 45, nós podemos ver. Essa criança, né, elas aprendem desde pequena a comer com o hashi. O que é o hashi? Esses palitinhos aqui, olha só, que leva a comida do prato, da tigelinha, até a boca, né? Então, elas aprendem a comer. Nós comemos aqui com a colher, com o garfo. Essas crianças japonesas, elas costumam comer com o hashi, que são esses palitinhos, né? Que pega a comidinha lá no pratinho ou no potinho, na vasilhinha e leva até a boca. Tá bom? Então, olha só, já é diferente aí do modo de vida dos inuites e dos indígenas. Aí nós temos outro tipo de povo, que são os maçais, né? Esse povo maçai, né? Essas crianças maçai, vivem em países da África, como por exemplo no Quênia e na Tanzânia. Desde pequenas, elas vestem roupas com tecidos bem coloridos, principalmente a cor vermelha. Elas gostam muito da cor vermelha, que é uma cor bem chamativa. E é uma cor típica, né, do seu povo. Essa cor vermelha é uma cor típica do seu povo. Por ser um povo que pratica a caça, as crianças maçais costumam brincar de caçar em meio à natureza. Olha aí a brincadeira das crianças maçais, né? Diferente das inuites, da japonesa, né? As indígenas têm bastante semelhança, né? Porque eles aprendem a caçar também muito cedo, porque é uma atividade que é desenvolvida pelo seu povo.
Então, essas crianças elas costumam brincar de caçar em meia natureza, nas áreas ali próximas onde elas vivem. Então, o modo de vida dessas 4 crianças são diferentes. Isso porque elas moram em regiões totalmente diferentes, né? Então, a região onde nós moramos, o país onde nós moramos, vai determinar de alguma forma o nosso modo de vida, né? Como é que nós vamos nos relacionar com a natureza, como é que nós vamos nos vestir, como é que nós vamos nos alimentar, né? Você imagina a gente comendo um prato de feijão com arroz com hashi, como eles comem lá no Japão, né? Porque a comida que eles comem é diferente da nossa, um pouco diferente da nossa. Então aí dá para comer com o hashi. Imagine tentando pegar o feijão lá no prato com um palitinho. Ia ser muito complicado. É melhor a gente utilizar a colher ou o garfo, né? E as crianças maçais, elas vestem roupas bem vermelhas, bem chamativas, bem coloridas. Elas gostam disso. Esse povo gosta disso, de coisas bem coloridas. E aí, né, nós conhecemos sobre algumas crianças aí pelo mundo, sobre alguns povos, como é que elas brincam, né, quais as características delas e o modo de vida delas, que é determinado pelo lugar, pela cultura de onde elas vivem. Nós vamos agora abrir o nosso livrinho na página, ou melhor, nas páginas 48 e 49. Páginas 48 e 49. Os diferentes lugares que conhecemos. Então, as pessoas vivem em diferentes lugares. E nós também conhecemos diferentes lugares. Né? Nós conhecemos, além do lugar que nós moramos, nós conhecemos também outros lugares. Né? Quem mora no campo, seja a cidade que conhece, ou quem mora na cidade conhece o sítio, o campo. Né? Então, nós conhecemos vários outros lugares. Então, os diferentes lugares que conhecemos. Em nosso dia a dia, frequentamos lugares diferentes. As atividades econômicas que o ser humano desenvolve em cada um desses lugares, por meio do trabalho, os tornam diferentes uns dos outros. Então, as atividades econômicas que se desenvolvem lá nos lugares em que nós conhecemos, tornam os lugares diferentes uns dos outros. A pessoa, se todos os lugares fossem iguais, que chato seria, né? Ainda bem que existe essa diferença aí. Então, os lugares em que nós frequentamos, né, nós podemos encontrar também atividades econômicas sendo desenvolvidas ali. E essas atividades econômicas tornam esses lugares diferentes. Por exemplo, vocês podem ir acompanhando aí no livro. Eu vou mostrar já aqui na tela, essa imagem aqui. Mas aqui no livro nós podemos ver, olha só, uma imagem, né, de uma cidade, de parte de uma cidade. E nessa cidade nós temos a área rural também. E aqui nós vemos 4 atividades econômicas acontecendo. Vamos ler um pouquinho sobre essas atividades? Por exemplo, a pecuária, né, que são atividades, as atividades desenvolvidas estão ligadas à criação de animais, como por exemplo, bois, vacas, aves, porcos, entre outros. Quem aí conhece um lugar onde existe essa criação de animais? Nos sítios, né? Geralmente encontramos essas criações de animais nos sítios. Então, aí é desenvolvida a pecuária, que é um tipo de atividade econômica, né? Uma atividade onde as pessoas trabalham, né? Tiram seu sustento. Então, é um tipo de atividade econômica que pode ser desenvolvida em algumas áreas do município, principalmente na área rural, lá no campo, no espaço rural. Aí nós temos também a atividade industrial. Aqui, a atividade industrial transforma os recursos obtidos, né, retirados da natureza, em produtos industrializados, como roupa, calçados, automóveis, brinquedos. Quem aí gosta de brinquedos? Eletrodomésticos, entre outras atividades, entre outros, né, outros produtos, aliás. Então, a atividade industrial, né, acontece na indústria, né, lá na fábrica, onde recursos que foram retirados da natureza são transformados em produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Aí nós temos a agricultura também, olha aqui na página 49, olha.
né? Uma atividade econômica é a agricultura, né? O trabalho é realizado por meio de plantio, cultivo do solo e colheita de frutas, verduras, legumes e cereais. Então, na agricultura desenvolve esses trabalhos, né? Esse trabalho que é ligado à terra, né? Ao contato com a terra, ao plantio, ao cultivo, à colheita desses produtos também que nós precisamos para nos alimentar. Quem gosta aí de frutas, de verduras, de legumes, de cereais, acho que eu ouvi bem pouco, viu, que gosta. Então, esses produtos são retirados lá da natureza, né? E é graças à atividade agrícola. E nós temos também o extrativismo, que é uma atividade econômica por meio da qual as pessoas retiram recursos da natureza, retiram esses recursos de lá. Por exemplo, a atividade econômica do extrativismo pode ser animal, quando nós utilizamos ali, por exemplo, extraímos o mel, nós não, né? Que nós não fazemos isso, quem trabalha com isso. O mel da abelha, né? Retira ali o mel da abelha, né? O ovo da galinha, uma delícia, um ovinho, né? Então, tudo isso são atividades de extrativismo animal. Aí nós temos o extrativismo mineral, que é a retirada de minerais da natureza. É a retirada de pedra, né, da areia, de argila, para a construção, né, para a construção civil, para a construção de algumas coisas. E nós temos também o extrativismo vegetal, que é a retirada de produtos vegetais, né, de produtos como, por exemplo, o coco, né? São esses produtos que são retirados, né, esses produtos vegetais que são retirados da natureza e que nós precisamos, ou que é utilizado na indústria para a fabricação de outros produtos. Entenderam? Espero que tenham compreendido. Eu trouxe aqui a imagem aqui da página, né, as páginas 48 e 49, que nós podemos ver essas atividades sendo aí desenvolvidas. Olha aqui, né? Aqui nós podemos ver, olha, a pecuária, que é a criação de animais, vocês podem acompanhar aí no livro. A atividade industrial, olha aqui as indústrias. Aí nós temos aqui o extrativismo, olha aqui retirando a areia da terra, né, da natureza. E aqui a agricultura, olha aqui a plantação, colheita, cultivo da terra, né? Então, várias atividades econômicas podem acontecer nos lugares que nós frequentamos, que nós conhecemos, né? Então, essas atividades elas podem acontecer nos lugares que nós conhecemos. Por exemplo, em uma cidade, várias atividades podem acontecer em uma cidade, né? Vocês compreenderam a nossa aulinha de hoje? Espero que tenha aprendido, tenha compreendido, tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, entra lá em contato com a sua professora, tira suas dúvidas, tá bem, meus amores? A nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço virtual para você, né? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!